Bem, eu espero que esteja captando bem. Agora que eu me toquei. Isso aqui é porque eu estava explicando o funcionamento do cérebro para um aluno. Deixa eu tirar daqui. Bem, é o seguinte. Eu vou dar uma ilustração. Primeira coisa, a gente tem que separar os tipos de mestre, né? Quando a gente faz essas organizações de RPG. Existe o mestre que improvisa, tá? Então, o mestre do improviso. Você vai ter também o mestre que faz o planejamento. E você vai ter o mestre que ele tem uma infinitude, tá? Infinitude. Esses são os 3 tipos de mestre, tá? Por que é importante você saber os 3 tipos de mestre? Só para deixar bem claro aqui. É importante você saber esses mestres, porque cada recurso que você vai utilizar, ou que você vai oferecer, ele vai servir para um determinado tipo. Só que todo o mestre, ele tem as 3 características, tá? Então, todo mestre ele vai ter que, em algum momento, improvisar. Ele vai ter que, em algum momento, trazer uma sensação de prolongamento da história, que eu já vou explicar o que é a infinitude. E ele vai ter que ter um planejamento mínimo, mesmo que seja mínimo mesmo, né? Tipo, um planejamento bem raso, mas para fazer a mesa acontecer, porque senão ele vai se perder na mesa, tá? Então ele tem que ter pelo menos uma ideia de como que vai suceder as cenas, tá bom? Então, basicamente, começa por aqui para entender a problemática. Tá, e aí vem a questão, né? Primeiramente, o que é infinitude? Vamos começar pelo básico, né? A infinitude de um mestre, ela vai estar ligada à questão como é que se fala? Da história nunca terminar, ou de você ter o que eu vou chamar aqui de cíclico, tá? Eu gosto de chamar de história cíclica, né? Que é isso? Por exemplo, quando você faz uma missão no jogo, né? Eu vou colocar aqui, ó, contratos, missões secundárias, né? Vou colocar aqui também personagens variados. Vou colocar múltiplas cidades e vilas. Por aí vai indo, tá? Por aí vai indo. Então, esses elementos de diversificação da mesa, eles são elementos de infinitude. Se o mestre não deu uma informação dizendo assim, nesse mundo tem, nessa região tem só 30 cidades, né? Nessa região só tem 30 cidades. Então, ele não pode inventar a cidade número 31, né? Mas se ele não disse essa informação, ele pode do nada colocar lá uma cidade, quantas cidades ele quiser para o jogador. Então, ele traz uma sensação de infinitude. Eu vou mostrar isso na prática, indo aqui no meu drive, né? E indo na minha parte de RPG. Obviamente, não vou dar spoilers, né, do RPG. Mas eu vou aqui na biblioteca do jogador e eu vou mostrar aqui os mapas, né? Se você vê o mapa, por exemplo, pega esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui foi um mapa que eu fiz, né? Por questão de planejamento mesmo, etc. Tipo, nesse mapa ele aparece as cidades que existem, né? Você vai ver aqui, Válvula, né? O Monte Pereneus aqui. Você vai ter Riges, Carcela, por aí vai indo. Carendal, que é a capital aqui. Né? Você vai ter todas as cidades, ou seja, eu não posso simplesmente dizer que nesse ponto aqui da rota, né, eu vou ter uma cidade, mas eu posso inventar um acampamento, certo? Eu posso simplesmente colocar aqui que o jogador está andando ali no meio do nada, onde não tem cidade nenhuma perto, mas que ele vai simplesmente, ele chega ali e simplesmente tem um monte de pessoas acampadas ali, fazendo uma espécie de festival, de a apresentação, alguns ermitões, ou uma vila ali, uma caravana bem pequenininha, né? Que por isso que não aparece no mapa, porque ela não é uma localidade oficial reconhecida pelo governo da região, né? Então, são exemplos de criação de infinitudes que eu posso dar para o jogo para ele ficar cada vez mais rico, mais diversificado, tá bom? Então é basicamente isso daí, a infinitude.
Aí eu vou ter também a questão do planejamento, né? O planejamento já é óbvio, né? Como você pode perceber aqui nos mapas, eu tenho toda uma estrutura de áreas planejadas, né? Então, ó, eu tenho um Carendal, eu tenho que saber o que tem nessa cidade, eu tenho que saber o que tem nessas áreas, né? Então, o planejamento do RPG, ele tem que acontecer em áreas, né? Em localidades. Vou colocar aqui assim, ó, locais interconectados, né? Tá, então, isso daí tem que acontecer. O planejamento ele funciona desse jeito no RPG, mas ele também funciona por outro motivo, que é a questão do evento, né? Eventos que a gente pode chamar aí de chaves, né? Chaves de desenvolvimento, que é pelo menos como eu gosto de me referir à questão dos eventos, né? Que são ações chaves, né? O que isso significa? Quando um mestre planeja um jogo, e aqui eu vou dar um exemplo assim bem simples, né? Vou colocar, imagina que isso aqui é uma área de planejamento, né? Então, o mestre ele vai colocar assim, ó, isso aqui é o início do jogo, tá? Isso aqui é o início do jogo. Aí o jogador ele pode ir para o cenário A, ele pode ir para o cenário B, ou ele pode ir para o cenário C. Tá? Isso aqui é onde você vai fazer o mapa mental, né? Ou seja, do início do jogo, ele vai seguir para alguma área ou para algum evento, né? A diferença entre área e evento é que o evento, ele vamos colocar assim, um acontecimento do jogo e não necessariamente uma área, né, do jogo, uma fase, um cenário, né? Então, por exemplo, tem uma cena que acontece dentro de uma casa, a cena seguinte acontece na rua, né? Mas é a mesma região, a mesma vila, a mesma cidade. Então, mas da mesma maneira, as cenas elas são planejadas do mesmo modo como são planejados os cenários. Aí você pensa, se o mestre está planejando um jogo que não traz para o jogador liberdade, tá? Ou seja, não é um jogo de mundo aberto, né? O que vai acontecer? Significa que esse jogo ele vai vir do início para a cena A, da cena A, né, para cena B, da cena B para a cena C, tá? Ele vai fazer isso daqui sem ter nenhuma outra alternativa. Obrigatoriamente, quando o mestre ele tira a liberdade do jogador na mesa, ele cria esse desenvolvimento contínuo, que seria muito mais fácil ele planejar de modo horizontal, que a gente chama de cronológico, né? Organização cronológica da história. Ou seja, eu tenho aqui cada etapa da história. Isso aqui é um grande erro dos mestres na hora de fazer o jogo, porque eles acabam planejando desse jeito, tá bom? Eles acabam planejando desse jeito aqui. Eles pensam na história, só que eles pensam assim, o jogador vai ter que fazer isso, e depois ele vai fazer isso, e depois ele vai fazer aquilo. E nesse processo aí dele ter que dar toda uma cronologia de acontecimentos específica, né? Então acaba que o jogo ele vacila, tá? Por quê? Porque as escolhas de jogador no RPG, justamente por não ser uma coisa programada, né? Que você pega, por exemplo, um Skyrim, né? Você tá jogando ali Skyrim, você tá jogando Dark Souls, você não consegue sair do cenário que você vê, que você enxerga, né? Você olha pro cenário e você vê o caminho para seguir. No RPG não é assim, o jogador ele não sabe para onde ele pode ir, para onde ele não pode ir, né? Então ele tenta de tudo. Ele tenta de tudo. E isso faz com que o jogador ele não veja a história dessa maneira, mas muitas vezes o mestre ele vê de maneira contínua, ele faz o planejamento contínuo, o que é errado, tá bom? O que é errado em um RPG. Assim, vamos colocar como errado, porque não necessariamente o RPG é ruim se ele não tiver liberdade, se ele não for de mundo aberto ou coisa do tipo. Pelo contrário, tem muito RPG que pode ser até melhor, dependendo da história que você está jogando, se ele não dá liberdade para o jogador. Se ele não der liberdade nenhuma, se ele for, por exemplo, RPG de dungeon, né? Quando você coloca o jogador, tipo um dungeon crawler, né?
Você coloca ali o jogador, a história é... Ah, vocês foram explorar umas ruínas antigas e por causa de um grande tesouro. E aí, uma ruína antiga, você tem os caminhos, você tem os corredores pra seguir. Então não importa onde o jogador vai ir, a história é simples o suficiente e feita somente para ter eventos de combate. Então ela é contínua, ela é reta, né? Você não tem variação na história, né? Não tem um porquê, não, aí o jogador teve que escolher coisa A ou coisa B, ajudar fulano A ou fulano B. Não teve isso, sabe? Não tem essa variação. Tá bom? Então tem mesas que funcionam muito bem, tem tipos de RPG que funcionam muito bem na linguagem contínua, mas nem toda mesa serve para a linguagem contínua. E a maioria das mesas que os mestres planejam, muitas vezes eles colocam muita trama para poder fazer a linguagem contínua, tá bom? Então, se tem muita história, você não vai conseguir fazer o jogo ser contínuo. Então como é que o mestre vai fazer? Ele vai organizar dessa maneira aqui, ó. Ele vai dizer que cada área do jogo, cada evento pode ser acessado por uma área específica, né? Então, da área A, do início eu posso ir para a área A, para a área B ou para a área C. O jogador ele não consegue ir para mais de uma área ao mesmo tempo, tá bom? Então, o que ele vai fazer é que se o jogador, por exemplo, for para a área A, você vai invalidar para ele a área B e C. Só que você pode dizer assim, olha, se ele pisou na área A, então a área B, ela não é mais acessível. Entendeu? Porque agora a área C não é mais acessível. Agora ele só pode voltar e ir para a área B. Então, você pode criar essa linguagem aqui também, ó. Da área A, ele consegue ir para a área B. Mas ele não consegue ir da área B para a área C. Tá bom? O resultado disso é que da área B ele vai ter outras áreas que ele pode seguir, né? Que aí pode ser tipo, por exemplo, D, E e F. Tá bom? Então, isso daqui é planejamento, né? É assim que funciona um planejamento ideal de RPG. E aí você vai dizer, ó, da área B ele pode ir para a área E, da área A ele pode ir para a área E, da área E ele pode ir para a área F, e se ele foi para a área C, né, aí ele pode ir aqui para a área D ou para a área E, vamos colocar assim. Aí você vê, isso daqui é um aproveitamento, né, e naturalmente daqui dessa área F eu seguiria o jogo, né, porque você pode perceber, ou da área D eu seguiria um jogo por um caminho diferente. Isso aqui é o que a gente chama de aproveitamento de cena, tá? Então, proveito. Tá, proveito do mestre, da história aí. Por que você vai chamar de aproveitamento de cena? Porque para pra pensar. Aqui eu tenho 6 eventos ou 6 áreas no jogo, tá? E o que acontece? Tanto a área E pode vir por esses 2 caminhos, quanto a área F só será explorada para quem chegar na área E. Então isso faz com que eu tenha que usar menos recursos, planejar menos coisa e aproveitar melhor aquilo que eu já tenho planejado, né? Então você vai ter 2 áreas exclusivas, a área C e a área D. Mas perceba que a área C também leva para a área E. Então, em outras palavras, basta que eu planeje as áreas que eu já tenho no mapa. Então, um mestre inteligente de planejamento, ele vai perceber que ele tem que ter recursos por área, tá? Ele vai ter que ter os seus recursos conforme cada área de jogo, ou cada evento, né? Vou colocar aqui, / evento de jogo, tá bom? É isso que ele vai perceber. E não que ele vai ter que ter recursos contínuos, tá? Ou seja, não, o jogador começou aqui, mas aí no C vai ter um recurso que é a continuação do início, que depois vai ser o F aqui, como se ele estivesse sempre resgatando o conteúdo, entendeu? Isso é ruim. É por isso que os jogos de RPG, eles têm vários
bosses, né, ou bosses, né, que são chefões, né, ali. Que é por quê? Porque o boss da área C, o chefão da área C, ele morreu, já era, eu não tenho que mais me preocupar com ele. A área dele acabou, a área daquele chefão acabou. Eu só tenho que me preocupar agora com a área, o próximo chefão, certo? Então isso facilita com que eu utilize os meus recursos de maneira mais inteligente, tá bom? Bem, continuando aqui, você vai ter o improviso, né? E o improviso é justamente a questão de você ter ali, né, o uso de recursos. Então eu vou colocar aqui aleatórios. Então, uso de recursos aleatórios. Por quê? Como que isso aqui funciona? Um mestre de improviso, ele também vai ter que ter as áreas do jogo planejadas. A diferença é que ele não tem nada para nenhuma das áreas. Entendeu? Então ele vai pensar assim, poxa, vai ter o vilarejo, vai ter uma cidade, ele tem um mapa, certo? Ele tem um mapa de jogo, por assim dizer. Só que ele não sabe o que tem em cada cidade, ele vai inventar na hora, tá? Ele vai inventar na hora, então ele está improvisando, né? Em cima de uma base, ele vai improvisar. E aí é que tá a grande questão. Porque o que acontece com esse mestre, né? Ele vai precisar de um baú de recursos. Tá bom? Oh, tá saindo aqui. Eita. Baú de recursos, né? Então ele vai precisar desse baú de recursos. Ah, mas por que ele vai precisar do baú de recursos? Porque para pra pensar, se ele não sabe o que acontece na área A, ele vai ter que ter uma lista, né? E aqui eu vou colocar aqui essa lista, vamos imaginar que isso aqui é a lista, né? E nessa lista aqui de recursos, né? Ele vai ter a... Ele vai ter que trazer dessa lista para a área que os jogadores estão. Então ele faz o resgate ali na hora, sabe? Desses recursos. Imagina da seguinte maneira. O jogador chega num vilarejo. Eu não sei o que tem no vilarejo. Mas eu vou rapidamente ali nas minhas fichas. Eu falo, olha, aparece pra você aí um ferreiro. E aí eu pego a ficha do ferreiro, né? Ferreiro é um recurso que eu já tenho planejado. Então eu tenho, assim como eu tinha a vila planejada, né? O mapa planejado de exploração do jogador, eu também vou ter os personagens, eu vou ter os itens planejados já. As armadilhas, tudo, né? Eu só tenho que pegar aquele recurso e aplicar na cena, no momento que eu quiser. Então, se eu quero que o jogador se encontre com um dragão, é simples assim. Eu falo assim, ó, você tá andando na floresta e aparece, você vê um barulho estranho, um grande tormento no ar e aparece ali um dragão voando, né? E você fala, pô, o jogador vai querer lutar contra o dragão. Então, se o jogador quiser lutar contra o dragão, você pega a ficha de um dragão e aplica na batalha, né? Então, o improviso, ele muitas vezes parece ser mais fácil para o mestre, só que o que acontece é que você usa muito mais recursos, tá bom? Do que quando você faz o planejamento. A verdade é que o planejamento é um modelo mais fácil e melhor de criação de RPG, tá? O modelo de planejamento. Porque você não faz recursos que você não vai utilizar, né? Você não precisa de recursos para suprir uma falta, né? Porque você já tem ali tudo que precisa planejado, então é bem tranquilo, né? Você direcionar a mesa. E você não precisa ficar adicionando novas coisas para o RPG ficar bom, como seria no caso de Infinitude, né? Ou seja, você vai ter muito mais economia de tempo e qualidade no jogo, né? O improviso, muitos mestres eles optam por constantemente estar improvisando porque eles consideram que seria mais fácil, mas o resultado disso é que eles precisam estar sempre utilizando material extra, tá? Sempre utilizando material extra. Então daqui eu consigo encerrar o vídeo, né, agora falando o que você pode fazer para atender esses três mestres, né, para ajudar isso daqui. Até porque, apesar de tudo, né, o mestre ele sempre vai ter um pouco dos três.
tá? Ele sempre vai fazer um pouquinho dos três. É muito raro você ter uma mesa que não tem aspectos de infinitude, planejamento e improviso, tá bom? Muito raro mesmo. Principalmente planejamento e improviso, tá? Esses aqui, eles são os mais comuns dentro da mesa de RPG. Tá? Então, vamos lá. Para você dar infinitude para o mestre, você precisa oferecer campanhas, missões prontas, né? Caçadas, né? Missões secundárias ali. E, né? Eventos, tá? É isso que você precisa oferecer para ele, se você quiser auxiliar ele com isso. Ou ensinar a ele a como fazer, né? Criar um criador de campanhas, um criador de caçadas, um criador de eventos, etc. Mas o fato é isso daqui. Então, o que são campanhas? Campanhas são missões maiores, né? Em que existe uma trama maior. Quanto maior a missão, mais próximo de uma campanha ela é. Uma campanha é uma estrutura de história, né? Campanha em que você tem várias missões dentro dela. E essas missões nem sempre são interligadas, né? Essas missões podem ter diferentes tramas, né? Variadas ali, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que você vai ter numa campanha sempre essa sensação constante de que existem inúmeras histórias acontecendo ao mesmo tempo, inúmeros eventos acontecendo ao mesmo tempo, você tem que fazer coisa A, depois coisa B e etc. A campanha ela é muito diversificada e é mais difícil fazer uma campanha. Vou dar um exemplo de campanha, né? Digamos que a história do jogador seja: você foi contratado para encontrar um livro perdido, né? Um livro perdido, um livro mágico muito precioso. Você foi enviado para encontrar esse livro. Só que para começar, o jogador não faz ideia de onde está o livro, né? Aliás, ele está perdido. Então você vai ter que ter todas as missões de investigação, de caçada, de procura, para ele poder achar as pistas de onde está o livro. Então nesse processo vai aparecer personagens, vai aparecer pessoas com problemas que vão precisar da ajuda do jogador, que ele só vai dar uma informação útil se o jogador ajudar ele. E aí o jogador vai na cidade A, vai na cidade B, vai na cidade C, ele vai e volta nos lugares, porque ele está ainda montando o cenário para conseguir cumprir o objetivo dele, sabe? É diferente de eu falar assim: olha, a sua missão é matar um líder de um acampamento de bandidos que está na região A, tal. Então eu tenho um objetivo muito claro. Eu sei onde está o meu alvo. Eu sei, né, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu só preciso ir lá e fazer. Só preciso ser bem sucedido na minha ação, né? Então, assim, isso daí é o que nós chamamos de caçada. Pelo menos é o que eu gosto de chamar de caçada, né? Mas que são missões secundárias, né? São tarefas objetivas, tá? Não são nem um pouco complexas. Você sabe muito bem onde está cada coisa, o que você tem que fazer e etc. Então, é como eu pegar aqui e falar assim: ó, a sua missão é você estar aqui em Breu de Mar, né? A cidadezinha aqui, que o Luan vai obviamente entender a referência. E você tem que chegar em Carindal, que é a cidade maior. Ponto, né? Não tem mistério. Não tem mistério. É a viagem de Breu de Mar até Carindal, tá? Não tem mistério, né? Então, assim, isso aí são caçadas, são missões objetivas, né? Missões secundárias, tarefas objetivas, né? Só que aí é que tá a grande questão. As tarefas objetivas, eu posso usar as interseções. O que são interseções, né? O jogador ele tem um objetivo muito claro nas suas tarefas, né? Na verdade, eu vou colocar aqui com uma setinha. Ele tem que chegar do ponto A, né, para o ponto B. Muito objetivo, muito claro, né? Só que nesse meio processo acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa aqui e acontece uma coisa aqui. Essas diversidades de eventos,
elas vão gerar no jogador uma noção, né, de, vamos colocar assim, uma noção de diversidade, de riqueza para o objetivo dele, né? Então, ele não tem alteração de objetivo, não tem descoberta, não tem reviravolta, não tem nada assim de grandioso acontecendo, personagens trazendo mais e mais informações. Não, ele continua tendo que fazer o caminho, o objetivo dele. Só que no meio do caminho, no meio da jornada, acontece muita coisa, né? Então, bandidos aparecem, você encontra um baú de tesouros, etc. Tá? Esse tipo de interseção é o que nós chamamos de eventos, tá? Eventos são justamente interseções. Eu creio que interseção se escreva assim. Interseções, né? Não sei, posso estar errado. Vamos confirmar, porque, né, é feio escrever errado. Interseção é assim mesmo. Beleza. Então, interseções durante o caminho, tal como, né, você vai ter também ali como eventos acontecimentos que são impulsionadores, né, impulsos ou resultados de campanhas. Como assim? Né? Um evento são diálogos, são pequenas situações que acontecem durante o jogo, né? Coisas que acontecem, personagens que você encontra, piadas durante o jogo, pequenas missões ali bobas, como você chega num lugar, numa vila, aí você vê uma criança ali que está perdida na cidade, né? E você vai pegar a criança e vai achar os pais dela. Essa é uma missão muito boba, né? Essa missão não tem nada de demais. Não vai fazer com que o jogador tenha que fazer nenhum teste, né? Não tem como perder nessa missão, né? Mas tem como ela variar a história. Então, por exemplo, se o jogador não ajudar a criança, pode ser que o pai da criança seja um mega general da cidade, que é um personagem importante da história. Então, se ele ajudar a criança a achar os pais dela, ele vai estar ajudando aquele homem, que é um personagem importante, com alguma coisa pessoal dele. E aí isso já dá um atalho para o jogador conseguir coisas no jogo, né? Como, por exemplo, informações úteis, a cooperação de um personagem, etc. Agora, se o jogador se recusar, na hora que ele chegar para conversar com o general nunca vai ter ouvido falar dele. Vai falar assim, eu nem te conheço, vai procurar o que fazer, né? Vai catar coquinho. Então os eventos eles podem trazer variedade de acontecimentos e reações dos personagens e dos jogadores ao longo da história, né? São acontecimentos que trazem enriquecimento e trazem diversidade ao jogo, tá bom? É isso que são os eventos, tá bom? Então, os eventos eles são mais complicados, tá? Eu vou até marcar aqui pelo sua característica, né? Os eventos eles são mais complicados de você oferecer para um mestre, porque eles estão muito entrelaçados com a história principal, tá? Estão muito entrelaçados com a história principal, né? É difícil você colocar assim, olha, aconteceu um evento de aparecer um personagem que fala isso, isso e aquilo, e esse evento ser importante para a campanha. Ele não vai ser importante para a campanha, tá? Mas você pode fazer eventos que eles são importantes, tá? Que eles são úteis no caso, né? Por exemplo, bandidos entram na estrada, né? Essas interseções, como eu falei, o que no RPG, no D&D chama de encontros aleatórios, né? Esses encontros que acontecem, né? Você conhece um personagem que oferece uma proposta maliciosa, né? Como, você quer ganhar dinheiro fácil e tal, então vamos fazer isso daqui, né? Você vê isso muito no Skyrim, né? Esses eventos aleatórios acontecendo. Um dragão passa voando, né? E aí tem o dragão ele fica num lugar no cenário. Não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com a campanha.
não tem nada a ver com a caçada, mas o jogador pode ir ali tentar matar o dragão só por esporte mesmo, só pra ganhar XP e etc. Isso são eventos, né? São coisas ali que acontecem no meio do caminho. Esses eventos, sim, você consegue fazer e oferecer para um mestre, porque eles são simples e adaptáveis a qualquer história, né? Portanto, que eles estejam de acordo com o universo falado ali. Eles não são eventos aleatórios, ou aleatório já, eventos que vão trazer ali muita complexidade para o mestre colocar na história dele, ou que vai acabar fazendo com que ele tenha que alterar a campanha dele, que ele planejou, que ele quer jogar, né, para poder usar esse evento. Não, são recursos adicionais, né? São recursos adicionais que vão trazer ideias para ele utilizar, que ele vai poder implementar com muita facilidade. Então todos esses recursos eles precisam ser fáceis de implementar, porque o mestre, se ele está inventando uma história, né, ele não vai ter interesse de usar tudo que você está oferecendo para ele, tá? Ele vai querer fazer as coisas do jeito dele, só que ele vai precisar de recursos para utilizar, né? Ele vai sempre precisar de recursos para utilizar. E é justamente nesse momento que você ter esses recursos para que ele possa implementar no jogo dele e adaptar com facilidade é que ele vê a utilidade no conteúdo, tá bom? É basicamente assim que funciona. Então isso daqui já é de grande apoio para os mestres, né? Aí vai depender, obviamente, muito desses recursos, tá? Do que você está fazendo, os eventos que você tem ideia, as missões, as campanhas, né? As caçadas ali, as tarefas que tem para fazer no jogo, itens que você pode também, né, oferecer, que no caso esse baú de recursos, né, de itens, de conteúdos no jogo, como personagens, fichas prontas, itens prontos, armadilhas prontas, né, tudo que o mestre usa ali para colocar no cenário do jogo, né, nos eventos do jogo, você pode oferecer até mesmo diálogos prontos, narrativas de cenários para ele ler para os jogadores, né? Tipo a descrição de uma floresta sombria ou de um deserto. Isso tudo é recurso, né? Recurso que você dá para o mestre utilizar. Então aqui é questão de recursos de história, aqui são recursos mecânicos, né? E é basicamente isso daí. É isso daí que vai trazer muito proveito, tá? Para um mestre em um RPG, ele vai orientar muito ele. Obviamente, fora a questão de que às vezes, né, muitas vezes o mestre ele não tem metade dessa noção aqui que eu estou apresentando. Eu digo isso como escritor, né? Eu digo isso como alguém que escreve histórias, que faz planejamentos também, né? Desde pequeno. Então isso facilita muito com que eu tenha essas noções para criar os meus universos, para criar as minhas mesas, né? Organizar as minhas mesas. Mas, sendo que isso daqui, essa percepção mais ampla, eu aprendi recentemente, depois de muita experiência, depois de errar em muitas mesas, depois de ter muitas mesas que não chegaram até o final, né? Foi que eu comecei a entender melhor como que eu tinha que organizar mesmo os RPGs para que eles tivessem uma qualidade legal e fossem funcionais, né? Principalmente isso, funcionais. A maioria dos mestres não tem metade desse conhecimento, né? Assim, não tem metade desse conhecimento aqui e isso faz com que eles não consigam planejar. Só de você ensinar o mestre a fazer esse planejamento aqui de mapa, né? Da área, de mapa, de áreas, de o que é liberdade no jogo, o que é planejamento cronológico, etc. Isso daí já vai trazer muito esclarecimento no jogo, tá? Isso daí já vai trazer muito esclarecimento mesmo, tá? Pra você fazer, auxiliar ali um mestre, tá bom? Então, é isso daí, né? Não tem mistério, né? Mas o que a gente faz é justamente observar essas situações, né? Essas situações aí de planejamento do jogo. Existem outras coisas, tá? Para encerrar aqui esse vídeo. Existem outras coisas que são importantes, no caso já de plataforma de aplicativo mesmo, que eu faria, principalmente envolvendo essa área aqui. Eu não vou falar nesse vídeo porque eu não sei se é útil, né? Mas se quiser depois conversar comigo,
Eu até me empolgo pra cooperar com essas coisas, porque eu sou um grande entusiasta de RPG, eu gosto muito, eu acho que RPG tem muito potencial. Então, assim, tem outras coisas que envolveria já realmente ferramentas, né, que o mestre pode utilizar, que não é só você inventar os recursos para dar para ele, não é só você ensinar o mestre a narrar, a fazer o jogo acontecer, né? Mas essa parte, vamos dizer assim, ela é mais mecânica e educacional. Só que tem uma outra parte que ela é administrativa, e eu vou dizer que ela é uma parte que até hoje eu não vi nenhum programa, né, de RPG fazendo. Eu não vou explicar aqui porque eu passaria um bom tempo explicando, são coisas mais profundas mesmo, mas que até é mais difícil de explicar também porque como não existe onde mostrar, né? Então eu tenho que fazer toda a ilustração para explicar todos os conceitos, para entender na prática, né, o que isso significa. Né? Mas tem a ver com a experiência mesmo que o mestre consegue passar para os jogadores, com a praticidade, com a capacidade de organização, de administração do jogo, porque o mestre ele administra muitos recursos ao mesmo tempo, ele faz muita coisa ao mesmo tempo enquanto ele está mestrando ali, não é só narrar, ele tem que ter as fichas, ele tem que ter noção do que ele pode usar no momento ali para fazer o jogo acontecer. Né? E essa parte ela deixa muito a desejar em muitos aplicativos aí, em muitas ferramentas, mesmo ferramentas gigantes, né, como o Roll20, né, acabam deixando muito a desejar nesse sentido. É a razão de, inclusive, eu nem utilizar essas ferramentas, né? E ter vontade de fazer minha ferramenta própria nesse sentido, porque eu sou doido para alguém inventar algo desse sentido. Mas bem, isso não vem a questão aqui. A ideia é entender mesmo as necessidades básicas, né, que o mestre tem ali. Essa coisa que eu estou me referindo seriam as necessidades avançadas, né? Mas isso daqui que eu apresentei nesse vídeo são as necessidades básicas, a estrutura básica e concreta de um RPG, né? O que o mestre precisa ter para fazer o RPG funcionar. O resto é benefício, né? São adicionais ali que faz muita diferença mesmo, mas que não necessariamente é obrigatório que o mestre tenha, né? Isso daqui, se o mestre não tiver, ele pode perder toda uma história, toda uma campanha, às vezes meses de RPG, por causa que ele não conseguiu elaborar bem a estrutura da história dele, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus, é isso daí, eu agradeço a oportunidade de compartilhar, eu espero que tenha dado para entender, se tiver perguntas também é só perguntar, eu estou à disposição.